Bem-vindos ao programa 40 a Mais. Na semana passada falamos sobre a vaidade masculina e o aumento de pacientes homens nos consultórios de cirurgia plástica. Mas as mulheres continuam na frente, na busca por um visual mais jovem e são responsáveis pelo Brasil ser o segundo país no mundo no ranking de cirurgias plásticas. Somente em 2011 foram mais de 1 milhão de procedimentos e com a proximidade do verão aumenta o número de mulheres que buscam um corpo perfeito. Elas querem menos gordura, seios maiores, bocas carnudas e um rosto mais jovial. Mas até onde é possível investir na busca da juventude? Quais as cirurgias disponíveis e os cuidados que devem ser tomados para essas cirurgias? Para tirar mais dúvidas sobre o assunto, nosso convidado é o cirurgião plástico, Dr. Alexandre Nunes. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Obrigado aí pelo retorno. Hoje, se o assunto do primeiro dia era os homens, hoje é o público feminino, que eu acho que ainda é a maioria nos consultórios, né? Vem uma vasta gama de informações assim que a gente pode estar passando alguma atualização. Sim, sim. Me diga uma coisa, hoje as mulheres, quando elas procuram os consultórios de cirurgia plástica, o procedimento número 1 ainda é a lipoaspiração? Qual que é o procedimento mais comum entre as mulheres? A lipoaspiração ela continua ganhando, seguida da prótese de mama e abdominoplastia. Por que essas três, né? Lipo, abdômen, porque tem nariz, orelha, face, porque o filho faz a mudança no corpo, né? Depois de uma gestação que também aumento da gordura localizada. A lipoaspiração ela é muito procurada e há uma certa melhoria da qualidade de pele depois de uma lipo, porque ela retrai. Senão toda paciente que fosse lipoaspirada, ela ficaria sempre flácida. Sim. Então é uma vantagem, ela pode remodelar o corpo dela pensando que ela tem um pouco de flacidez em culote, Sim, em abdômen, em flanco. Às vezes a paciente deixa de fazer uma cirurgia com corte do abdômen porque ela conseguiu ter um bom resultado na lipo. E, por exemplo, a gente está falando muito da lipo, mas hoje existem várias lipos, né? Tem a lipoescultura, tem a lipoaspiração e a hidrolipoclasia. Qual que é a diferença entre esses termos? Porque fica uma coisa meio nebulosa para o público. A lipoaspiração é o termo para qualquer cirurgia que faz uso da cânula, né? Aí você fala lipoescultura quando você quer modelar um pouco mais e aí inclui também enxerto. Não significa você falar lipoescultura que teve sempre que fazer o enxerto, mas é para dar um nome mais próximo daquilo que a gente está conseguindo. Utiliza-se a própria gordura, às vezes, do paciente de um lugar e injetado no outro. Sempre as pacientes falam, mas na minha amiga não deu certo, não deu, eu passei por um determinado local e eles falaram que não pega. Isso eu vejo sempre está pegando a gordura. Sim. Ela desincha um pouco depois da cirurgia, porque ela está úmida. Sim. E tanto que aí você tem que ter essa previsão de que tem que pôr um pouquinho a mais para poder saber que ela vai absorver um pouquinho. E acomoda, vai pôr no glúteo, depois vai sentar, tem um trauma, e tem uma pega, a gente fala assim que a gordura fica muito bem. Principalmente a moda na plástica hoje em dia é falar que os resultados favoráveis de uma lipoenxertia na face. Entendi. Tirando vincos, melhorando o lábio, aumento, detalhes que antigamente era só com produto pronto, como ácido hialurônico. Que são justamente as alternativas ao uso da gordura. O ácido hialurônico tem a vantagem da paciente chega e fala, olha, eu tenho esse vinco, bigode chinês, código de barras, um pouco de olheira, e você chega e faz um preenchimento ali no momento, sem precisar de exames, porque não tem corte. Sim. Tá? Isso daqui é um exemplo de uma cânula que é tão fina e ela não tem furo. Então, ela não tem o bisel que tem na agulha. Ela tem um furinho só para passar a gordura ou o próprio preenchimento. Então, é uma situação mais segura também de você não deixar o paciente com tanto hematoma. Sim. Que formam aqueles roxinhos, então volta mais rápido para o seu convívio social. A mulher, em relação ao homem, ela forma menos hematoma que... Não, pelo sexo não tem diferença. Não muda nada. Agora, o procedimento é bem orientado para não fazer assim numa véspera tão próxima de um evento importante, como um casamento, uma formatura, para poder dar um tempo para o organismo se adaptar. Pode estourar um vasinho de um lado e do outro não, então dá uma diferença de volume. Dá um tempo de um retoque para ela voltar e falar assim, olha, aqui tem mais um pouquinho para fazer, eu gostaria.
Então, tem que ser bem orientado na consulta e ver as indicações. Aquelas cintas para retenção, quanto tempo que geralmente tem que usar depois da cirurgia? Cintas abdominais. Uma paciente que vai fazer uma lipoaspiração, ela tem que primeiro estar com os exames normais, sem anemia, avaliação cardiológica. Aí, na hora que você faz o procedimento, no pós-operatório, a lipoaspiração, ela permite movimentos, deitar de qualquer posição, e isso já deixa ela com uma certa liberdade. Então, isso evita também trombose venosa. O pós-operatório, a gente pode fazer compressão para poder reter, para poder ajudar na drenagem e fazer até a drenagem linfática também. Sim. E uma malha fica, em média, 1 mês, com o uso que a gente pede para ser todos os dias, para depois ela poder ir alternando para usar só de manhã ou só à noite. E a malha também, como a pessoa vai desinchando, ela vai sendo ajustada vai numa costureira que sabe usar aquela costura que não marca, e aí vai ajustando e apertando. Não significa que uma malha muito apertada é a melhor. Ela tem que fazer uma compressão leve e não tão intensa. Sim. E, por exemplo, quando você faz a lipoaspiração, você está retirando, na verdade, as células gordurosas que acumulam gordura, né, daquela região localizada. Vamos imaginar que essa paciente não se cuide. É o que a gente estava conversando no programa anterior, que geralmente o paciente, depois que faz um procedimento desse, ele toma mais cuidado ainda para não perder um bom resultado da cirurgia. Mas vamos imaginar que a pessoa continua comendo e continua engordando. Ela, nesse lugar onde foi retirado as células, não volta a crescer. O organismo ele acumula uma gordura pelo excesso da ingesta. Né? A caloria vai ter que ir para algum lugar. Sim. Então, realmente, se você tira uma quantidade que ela tinha mais, por exemplo, no flanco, que é o lugar mais comum, ou no culote, ela vai distribuir a gordura de uma maneira mais homogênea no corpo. Eu já tive paciente que com 9 quilos engordou, só que ela era muito baixinha e eu tirei tudo como um conjunto, como um todo. Até ela não tinha muito dessa localizada. E a gordura estava bem distribuída. Ela não aparentava que tinha perdido a lipo. Então, falar que sempre quando engorda muito perde a lipo, vai perder principalmente na paciente que já é flácida e que o que atrapalha muito? A gente tira muita gordura. E no momento que ela aumenta 5 quilos, 6 quilos, aquela área que a gente lipou, começa a formar irregularidades. Porque a pele, apesar de você fazer uma lipo que você está deixando tudo por igual, a gente não tem como precisar tão bem em todos os lugares que tudo foi tirado exatamente igual. A gente passa e vai vendo quanto tirou. Aí, à medida que a pessoa engorda, a área que pode ter, que nunca vai aparentar, mas que ela aumentando 5 quilos, 6 quilos, 10 quilos, começa a formar irregularidades, que seria o prejuízo da cirurgia. Então, ela tem que entender que ela tem que fazer a parte dela. No mínimo, manter o peso. E melhor ainda, ela perder um pouco do peso. Se ela vai para o consultório com uma indicação do endocrinologista, você tem que perder 15 quilos. Se eu faço retirada de 3, 5 quilos localizado e ela perde o restante, ela vai ter aquele resultado dos sonhos dela. Porque eu faço uma cirurgia segura e ela termina fazendo a parte da saúde dela e controlando o peso. Encerramos esse bloco por aqui e retornaremos após os comerciais com a dona Luzia, que vai falar um pouco da sua experiência com cirurgias plásticas. Até lá! Retornamos para o segundo bloco do programa 40 Mais e agora temos a convidada, a Luzia, que vai falar um pouquinho da experiência que ela teve com cirurgia plástica recente. Luzia, a gente estava aqui conversando, obrigado por você ter vindo ao programa, tá?
E a gente estava conversando e surgiu até um fato anedótico, que parece que após a cirurgia teve um privilégio que já era seu que foi retirado. O que aconteceu? Foi numa fila, que eu estava na fila do açougue, e aí começaram a reclamar, porque eu fui atendida primeiro. Aí ele respondeu, não, ela é preferencial. Aí, e também na fila do banco também. Falei, ô senhora, sua fila não é essa daqui, sua fila é outra de lá. Aí eu tive que falar, não, mas eu sou preferencial também. Acabou que isso aí se encaixa naqueles casos, há males que vem para bem, né? Isso, a gente fica meio constrangida, não sabe se você agradece ou se revela a verdade, ou você fala, não, tá bom, tudo bem, eu vou para outra fila, Exatamente. né? Não, mas é uma experiência boa, né? Sinal de que deu certo. Né? Né? Deu certo. E me diga uma coisa, o que levou você a fazer esse procedimento? Assim, tinha alguma coisa que te incomodava? Já faz tempo que você vinha pensando nessa cirurgia? Como é que foi essa experiência? Então, essa experiência foi que eu tinha pitose, aí estava caindo a pálpebra do olho, aí eu resolvi fazer. Falei, vou fazer e gostei, ficou muito bom. E também o canto da minha boca também tinha um problema, que é meio... tinha murchado um pouquinho. Aí ele fez a cirurgia, eu gostei muito, ficou muito bom. E na hora que foi planejado, foi só a pitose ou em cima da hora que a senhora falou, acrescenta mais alguma coisa? Em cima da hora acrescentou tudo que era necessário. E como é que foi a recuperação? Foi tranquila? Foi ótima, tranquila, muito bem, foi ótima. Então, só vou explicar, a pitose, para quem está assistindo a gente, é quando a pálpebra cai um pouco, entendeu? É o termo que a gente usa para a pálpebra que estava um pouquinho mais caída. Isso é muito comum em pessoas que têm mais do que 60 anos de idade, porque existe um enfraquecimento do músculo que faz essa elevação. E aí existem diversas técnicas que depois a gente pode até abordar. Bom, e agora, daqui para frente, quais são os planos? Mudou um pouco a qualidade de vida? Mudaram os planos? Mudou bastante, sem dúvida, mudou bastante. Eu achei, todo mundo acha que eu rejuvenesci bastante, fiquei gostei bastante. E assim, você acha que essa parte da plástica do rosto é uma decisão que foi mais difícil se fosse uma plástica, por exemplo, de mama ou de abdômen? O rosto aparece, né? O rosto a pessoa já olha e fala, fez plástica ou não fez plástica, né? Não, eu achei que eu faria, sabe? Eu aconselho qualquer pessoa a fazer, porque é muito bom, a gente se sente assim, aumenta assim, o ego da gente, a autoestima, né? Eu gostei. Muito obrigado pela sua presença, viu? Ficou ótima mesmo, tá? Eu que agradeço. E realmente eu espero que tudo isso que a senhora fez leve em conta que a qualidade de vida da senhora realmente floresça. Vida nova. Tá, vida nova após os 50. Tá bom? Obrigado pela presença, viu? Obrigada. Bom, falamos aqui com a nossa jovem Luzia, né? E a dona Luzia, ela com certeza vai contar uma série de outras experiências e outras oportunidades. Vamos para um breve intervalo e voltamos no próximo bloco com o Dr. Alexandre Nunes para comentar mais sobre as cirurgias plásticas nas mulheres. Até lá! Retornamos para o nosso último bloco com o Dr. Alexandre Nunes para falar um pouco mais sobre o assunto de cirurgias plásticas em mulheres. Boa tarde, Dr. Alexandre. Boa tarde. Até vi aquela paciente comentando, né, sobre o resultado dela. Eu acho que não tem uma coisa melhor do que você ter aquela cirurgia de encontro com o desejo, né, da paciente. E o que às vezes os pacientes têm muita dificuldade de aceitar uma cirurgia da face é ver casos que são muito conhecidos, ou de atrizes, dançarinas, e que aquilo é fora da realidade, né? Então, elas podem ter certeza que muitas pacientes na rua estão operadas e elas não sabem, porque estão bem operadas. Estão bem operadas. Né? E eu brinco, uma coisa que a gente
hoje em dia, principalmente capa de revista é coisa que você não pode nem sempre acreditar que aquilo tudo é real. Ou tem o o Photoshop, Photoshop ajuda bastante também, né? A plástica, lógico, ajuda muito. A parte da face, o que mais está em moda é falar do mid-face, que é um valor que tem de ter recuperação do centro da face. Uma elevação via palpebral, descola e levanta. Então não há o esticar, é o reposicionar. Sim. É tirar a flacidez. Sim. Depois da cirurgia, você põe o dedo, faz um movimento circular, o tecido não movimenta, de tão firme colocado no lugar. Então aquilo que tinha caído, que faz esse sulco, levanta e até um pouquinho dessa região aqui onde forma o bulldog, essa parte que cai, também levanta junto. Aí vai da paciente associar esse tratamento cervical ou não. E também o vídeo, onde você faz um tratamento da fronte, enxerga com uma ampliação, uma magnitude de imagem que dá mais precisão cirúrgica. E você faz uma elevação sobrancelha sem precisar estar aquele arco exagerado que você vê uma artificialidade. Eu acho que principalmente cirurgia de rosto, de face, acho que o bom senso sempre tem que imperar, né? Porque é muito visível quando passa do bom senso para um exagero. É por isso que associa com laser, associa com preenchimento. Às vezes a pele vai estar fazendo um reposicionamento, mas o colágeno tem que ser pensado em ser tratado. Então tem técnicas para rejuvenescer também o colágeno. Sim, com laser, por exemplo. Com laser, com radiofrequência, com preenchimentos. Sim. Bom, agora vamos falar aí dos amigos do peito aí, né? Eu tô vendo que aí em cima da mesa tem uma série de eu vou próteses. Contar um pouquinho da história então, que é bem rápido, né? Antigamente as próteses eram assim, transparentes, lisas. E tinha um problema de girar, de ter cápsulas mais presentes. Aí eles começaram a ver que também as próteses tinham que ser um pouco mais consistentes e duras. Então eles começaram a fazer elas com uma coesão maior, se rachar não vaza, alta coesão, e uma projeção que faz ficar uma mama mais jovem. Então, as pessoas têm que perder aquele tabu de falar 300, 350, 400, porque a prótese hoje em dia tem um formato que permite tamanhos maiores sem aparentar ser maior, sim, o volume como antigamente. Pode ser menor. Diminui a base e aumenta a região anteroposterior. Então, a mama fica mais jovial, mais projetada. E esse desenho... ele é um desenho padrão ou dependendo da paciente você tem desenhos diferentes na prótese? Escolhe, pode querer, dentro de um mesmo catálogo que o fornecedor mostra para a gente vários modelos, a gente pode ir adequando uma largura com a projeção. Sim. Isso pode ser de acordo com a paciente. Então não é simplesmente falar, quero um peito grande, então quero que bote 400 ml. Não, tem vários fatores. Tem que considerar o que ela já tem, porque uma mama vai somar a prótese com o que ela já tem. E também o que elas preocupam muito é não ficar aquela bola artificial em cima. Para isso você utiliza de outros recursos. Você utiliza um pouco do músculo, você mostra para ela qual é a via de acesso, que pode ser pelo sulco, pela areola, pela axila. Aí, de acordo com a preferência do médico, ele vai explicar, olha, para você seria melhor assim, olha, essa técnica prejudica um pouco a amamentação e assim por diante. A amamentação, para quem vai amamentar ainda, qual que é a melhor abordagem hoje? Para quem vai amamentar, se você cortar areola e mamilo e pôr a prótese para essa região, tem trabalhos mostrando que existe algumas pacientes que diminuem um pouco a amamentação por estar traumatizando os ductos. Sim. Então, as técnicas, no geral, não prejudicam. Por quê? Porque você coloca atrás da glândula, então a glândula continua funcionando. Sim, sim. Tá? E também é uma realidade que a mama, ela, sobre muita pressão, ela vai atrofiar um pouquinho a glândula. Entendi. Então pode diminuir um pouquinho a amamentação se não for considerar um pouco esse fator. Mas no geral a gente não vê isso, eu não vejo pacientes retornando com estria, eu não vejo isso, apesar de ter na literatura, mas pode acontecer. Mesmo mas próteses eu acho grandes. Raríssimo. Eu nunca tive, por exemplo, uma paciente que voltasse falando que aumentou muito a mama e teve estria. Eu acho isso raro. E o contrário, a mamoplastia, uma redução de mama, ela pode também traumatizar esses ductos e a pessoa ter uma dificuldade É um pouco depois? maior o trauma, porque você tem que reduzir muita glândula. Normalmente a paciente que tem muita mama, ela tem uma mama gordurosa e você tem que reduzir porque senão ela vai voltar reclamando que ainda está flácida. Sim. Aí essa cirurgia tem que deixar bem orientada a paciente, que muitas vezes precisa até de um segundo tempo, Sim. porque a mama ela tem uma situação que a areola tem que manter a circulação.
E a circulação da areola vai depender dela não fumar, dela, mesmo que já não fume, ter os cuidados de aceitar que a mama tem o seu limite anatômico, de posição, de local onde forma o colo. Uma mama que ela é bem alta, muito alta, que aquele colo não cai, é prótese. Todas as mamas naturalmente descem um pouco. Sim. Então, se a paciente considerar que ela quer aquilo bem projetado, às vezes a gente indica uma prótese pequena, só para fazer um pequeno colo que vai durar. Sim. Porque a glândula não, vai estar sendo sustentada com a prótese. E o fato dela ser texturizada, não ser texturizada? Isso é importante. A prótese tem uma textura justamente para ela não girar lá dentro e a cápsula não ser tão forte. Tudo isso é ainda discutido. Qual é o fator principal que causa uma cápsula muito rígida que chama contratura, Sim. que é dolorosa, que tem motivo para trocar a prótese. Antes disso acontecer, o médico pode estar percebendo a paciente voltar ao consultório. Não é um fator de complicação causada pelo médico, nem assim uma culpa dela, Sim. mas é uma cicatrização interna exagerada. Prevista. Como corta forma queloide, Sim. dentro da mama, uma cicatriz muito intensa é a contratura. E tem que ser tratada com medicamento ou com cirurgia. Para quem já tem prótese, tá? Quais são os sinais de alerta que algum problema está acontecendo com a cirurgia? O comum é, depois de cada 10, 15 anos, fazer uma ressonância, vai no médico, faça a ressonância para ver se ela está bem. Não tendo problema, pode continuar com a prótese. Hoje, com essas próteses mais modernas, não existe a necessidade de troca periódica? Não, elas podem ir ficando enquanto elas estão durando, porque elas são mais resistentes, elas não têm o risco de ficar extravasando, e antigamente, próteses de 25 anos atrás, todas elas estavam com problema. Sim. Então, é um período que, se a prótese é muito antiga, tem que trocar sim. Ela forma uma cápsula que, ao palpar, parece uma laranja lá dentro. E a prótese não, ela tem um formato, atrás dela é plana, e essas próteses ficam verdadeiras bolas. Sim. E aí forma uma alteração de uma mais alta que a outra, justamente pela deformidade interna. Aqui tem uma prótese que, só para você ver, antigamente vai pôr uma prótese desse tamanho, não faz diferença. Então, é moda, né? Sim, sim. Não adiantava colocar isso daqui se não fazia efeito praticamente. Uma prótese formato anatômico é assim, ela tem mais projeção embaixo e em cima é mais plana. Sim. Só que não é o desejo das pacientes que querem ver a prótese. Sim, porque ela não quer ficar com o colo normal. Ela quer o formato arredondado que ela vai pôr o colo e sentir aquele alto. Isso daqui, por exemplo, é uma prótese de panturrilha, Sim. que é colocado fazendo bem ali atrás da linha do joelho, faz um espaço, ela é colocada, uma cirurgia rápida, tranquila. A prótese de panturrilha, qual é a procura maior, o homem ou a mulher? Tem os dois, porque muitos homens de academia que têm o corpo muito desenvolvido procuram, são jovens. Entendi. E na mulher, ela também é procurada e às vezes ela deseja uma área que não é indicado a prótese, então a gente faz enxerto de gordura. Entendi. A prótese de glúteo é muito parecida com essa daqui, só que é muito mais resistente. Entendi. É colocada entre os sulcos da Sim, vai ter glúteo. Muito mais peso ali em cima, né? Ela é bem resistente, até discutem se por que não fazem as outras com a mesma resistência, já que ela é tão boa, durável. Sim. E em termos de exageros, assim, existe algum problema em se exagerar na hora de colocar Eu acho que tem. Se faz muito grande, você começa a abrir um espaço além do que a anatomia permite. Uma prótese tem que ocupar o espaço da mama, e a mama original da paciente. Às vezes a mama precisa ter um aumento, porque ela é tão pequena, que é aquela mama com tórax masculino. Então não tem jeito, você vai ter que ampliar um espaço para ela caber. Agora, você colocar próteses muito grandes, elas vão ficar tem que fazer um descolamento e começa a ter mais sangramento e até mais complicação no pós-operatório de dor. Então eu considero assim, não deve ser colocado, e com a orientação da paciente, para que ela tenha um limite de volume. A prótese, ao colocar no corpo, ela fica mais fixa no corpo. Então não significa que aquele peso vai ser igual de uma paciente que tem uma mama que cai aqui no umbigo e que o sutiã sustenta. Sim. É diferente. O excesso de pele mais flacidez com uma mama muito caída faz a marca no ombro. A da prótese não, porque a prótese fica grudada no tórax. E, por exemplo, em relação a câncer de mama? É uma das coisas mais importantes que, antes de ter toda essa moda, foi discutido e foi comprovado que é possível fazer exame de mamografia com boas técnicas
colocando a prótese afastada da mama durante a técnica, e um bom médico que esteja já acostumado em visualizar, ele consegue detectar a microcalcificação, os tumores que necessitam de biópsia ou uma retirada. Bom, doutor Alexandre, eu fico muito feliz por tudo isso, porque são dúvidas frequentes e que as pessoas às vezes têm até medo de ir com o cirurgião para perguntar com vergonha um pouco e até para ser submetido ao procedimento. E hoje a gente consegue ver que realmente são procedimentos que têm muito estudo, cada vez são mais seguros, as próteses estão cada vez melhores. E muita concorrência. Hoje o preço da prótese até reduziu muito. Próteses que eram muito caras hoje já deixaram de ser, porque elas não conseguem vender no mercado do Brasil que vende tanto. Né? E hoje está se tornando uma coisa mais viável. Viável, a roupa é adequada já para paciente com prótese. Né? Você vai comprar a roupa, ela tem um bojo maior. Tem o número certo. Daqui a pouco já nasce com prótese, vai ter alguma coisa assim. É verdade. Aqui no Brasil, daqui a pouco isso vai ser comum. Bom, agradeço a sua presença, realmente esperamos ter outras presenças suas aqui com convites nossos para discutir outros temas. Talvez a continuação, daqui a algum tempo, a gente pegue já mais personagens que as submeteram às próteses de mama para discutir o que mudou na vida delas. Bom, mais uma vez, agradecemos a presença do Dr. Alexandre e o programa 40+ volta na semana que vem, ao sábado, às 14h, com outro assunto para você, público maior de 40 anos de idade. Até lá! Pessoas que têm maior propensão a ter doenças de pele por causa do sol. Se a pessoa tem uma pele mais clara, olhos claros, mas ela não se expõe tanto ao sol, ela não vai fazer o que a gente chama de fotodanificação da pele. O sol não vai ter um fotoenvelhecimento.